Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo em nosso canal INSS Simplificado. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a revisão do FGTS, o julgamento, o que houve no dia 9 sobre o julgamento, o que os ministros falaram nos seus votos. Então, nós vamos passar as atualidades desse julgamento para você nesse vídeo sobre a sessão do dia 9 a respeito da revisão do FGTS. Já faço um convite para você nos acompanhar até o final desse vídeo, para você ficar muito bem informado e muito bem informada a respeito desse julgamento que tanto interessa a você. Nós sabemos que esse julgamento é uma ação bilionária, que ela movimenta o FGTS, todos nós sabemos, Tanto o governo como as representações sindicais, elas estão nesse debate. E como se diz popularmente, cada um puxando para o seu lado. O governo tentando adiar esse julgamento para apresentar um estudo ao presidente do STF sobre o impacto dessa revisão do FGTS. Então, essa disputa, ela gera uma expectativa, e um impacto direto nas finanças e nos direitos dos trabalhadores, Então, é sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo, toda essa polêmica, como eu falei, Cada um vai puxar para o seu lado, tanto o governo vai puxar para o lado dele, como os sindicatos vão puxar para o lado dos sindicatos, tá certo? Pessoal, a Corte ela retornou à análise da questão com o reajuste feito pelo relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto. Ele fala: Barroso fez uma nova proposta de modulação dos efeitos da decisão, ou seja, uma nova forma para que a decisão produza efeitos, para produzir o menor impacto possível. Assim, o ministro entende que os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança apenas a partir de 2025. Para 2023 e 2024, Barroso sugere estabelecer como regra de transição que a totalidade dos lucros auferidos pelo FGTS no exercício seja distribuída aos cotistas. O ministro André Mendonça, que já havia acompanhado a proposta de Barroso quando o julgamento começou, seguiu o ajuste feito pelo relator em seu voto. Em seguida, o ministro Nunes Marques, que apresentou o voto vista, concordou com a proposta apresentada pelo relator, entendendo que a remuneração global do FGTS não pode ser inferior à caderneta de poupança. Lembrando, a gente tem que lembrar, que o ministro Cássio Nunes Marques havia pedido vista no processo no dia 27 de abril, tá certo? Lembrando novamente que a Corte retomou a análise da questão com um reajuste feito pelo relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto. O ministro Zanin pede vista e julgamento do STF sobre correção do FGTS, ele é suspenso. O julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a correção do saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, ele foi suspenso nessa quinta-feira após o ministro Cristiano Zanin pedir vista, ou seja, maior tempo para analisar a ação. Ao justificar a sua decisão, Zanin disse que é necessário refletir sobre o tema diante dos novos argumentos das partes envolvidas. O magistrado terá até 90 dias para liberar o caso novamente para o julgamento. Então, no placar, no momento, está 3-0 para que a correção dos valores do fundo seja no mínimo igual à caderneta de poupança, o que na prática vai aumentar os ganhos dos trabalhadores. O presidente da Corte e relator do processo, o Luiz Roberto Barroso, e os ministros André Mendonça e Nunes Marques votaram a favor da mudança do parâmetro. A Advocacia Geral da União, ela apresentou uma estimativa de rombo de até 661 bilhões aos cofres públicos. O Instituto Fundo de Garantia calcula em mais de 720 bilhões as perdas dos trabalhadores com a correção do FGTS pela TR, em vez do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, no período de 1999 a março de 2023. Lembrando que essa ação, ela pede a revisão do FGTS desde 1999 até os dias de hoje, E relembrando que eles pedem a retroatividade dessa ação. Esse julgamento da revisão do FGTS, ele começou no dia 20 de abril,
quando o ministro Luiz Roberto Barroso apresentou o seu voto. Tá? A sessão foi interrompida e retomada no dia 27 de abril. Antes de apresentar o seu voto, Nunes Marques pediu vista para analisar melhor o tema. Então o processo foi devolvido para julgamento na quinta-feira, dia 31 de agosto, né, pelo ministro Cássio Nunes Marques. Segundo o calendário, né, de julgamento, né, presenciais do mês de outubro de 2023, dia 18 de outubro foi pautado o retorno do julgamento da revisão do FGTS. Como nesse dia não houve tempo hábil para retorno do julgamento, foi marcada uma nova data que ficou para 8 de novembro. A ação estava na pauta da sessão desta quarta-feira, dia 8 de novembro, mas não houve tempo para ser analisada. Ao final da sessão, Barroso afirmou que o caso seria o primeiro item do julgamento desta quinta-feira. Então foi o que aconteceu. Após a leitura do voto do ministro Cássio Nunes Marques, né, o ministro Zanin pediu vistas do processo. Então acabei de passar para você o passo a passo desde quando começou o processo, as datas e o desenrolar da votação de cada ministro. Então você está vendo que esse ano nós temos 3 votos, né? Do Luiz Roberto Barroso, do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques. Nós já estamos em novembro. No dia 9, o ministro Zanin, ele pede vista. Então ele tem até 90 dias para proferir o voto dele, para fazer a leitura do voto. Não esquecendo, né, que o STF ele é composto por 11 ministros, tá certo? Então nós já estamos diante, nós já estamos vendo, né, que esse julgamento, como é de interesse tanto dos trabalhadores como do governo e envolve muitos bilhões, ele vai demorar, né? Então, com certeza, nós esse ano nós não vamos ter uma definição, né? Ele pediu, o ministro Zanin pediu vista agora no dia 9, tá certo? Ele tem até 90 dias para proferir, se ele usar todos os 90 dias só para o ano que vem, né? Então, mesmo assim, a gente espera que seja a favor dos trabalhadores, né? Lembrando, vou voltar a dizer, que o processo, a ação movida pelo Partido de Solidariedade, ele quer a revisão desde 1999, quer dizer, uma retroatividade. Isso vai causar um impacto muito grande, como diz o governo, nas contas públicas, né? E os trabalhadores, será que merecem ficar com essas perdas desde 1999? Os ministros que vão decidir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.